Então, fala galera do sexto ano do Colégio Alternativo, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Lembrando que hoje o nosso encontro é de geografia, né? E vamos logo passar para a correção da última atividade trabalhada em sala, ok? Então, nessa sala, né, que o professor fala, é nessa sala virtual, beleza, gente? Então, peguem aí, ó, página 245, tem aí as respostas, ok? Vinha falando um pouco, a gente ainda está trabalhando as questões do que é tempo, do que é clima, né? Então, tinha aí um artigo de revista e tudo mais, onde falava os acontecimentos, né, na atmosfera de uma determinada cidade. Então, se tratava de quê, né, praticamente? Né? Se tratava da meteorologia e tudo mais, ok? A letra C é uma resposta pessoal, ok? É uma resposta pessoal sobre a nossa cidade de Petrolina. Então, né, aí todo mundo mandaram muito bem nessa resposta, né? Afinal, a gente tinha que pesquisar o tempo, né, a previsão do tempo para a nossa cidade. Muitos mandaram muito bem, ok? Então, essas daí, lembrando, né, que você pode pausar esse vídeo, né, e fazer a correção da atividade, né, primeiramente. É sempre interessante que vocês façam a correção, beleza, gente? Sendo que tem muitas pessoas ainda errando, tá? Lembrando, viu, turma do sexto? Então, né, aí a gente tinha a página 246, né, onde a gente também tinha aí complemento da atividade, né, da página. Então, enfim, a terceira questão, né, a gente tinha aí uma família de retirantes, né, enfim, um quadro de Portinari de 1944. Então, né, vem mostrando aí, na verdade, exemplificando um fenômeno, né, enfim, um fenômeno climático e tudo mais, né? Enfim, o clima, vocês mandaram muito bem também nessa resposta, o clima é semiárido, né, devido às sucessivas secas, altas temperaturas, ocasionando falta de água e falta de condições de sobrevivência no local. É isso que faz com que ocorra os movimentos migratórios, principalmente das pessoas, dos povos do Nordeste para, enfim, para as regiões sul e sudeste do Brasil. Ok, gente? Então peguem aí novamente, né? Façam a correção, pausa o vídeo e faz a correção. Aqui tem terceira, quarta e quinta questão, beleza? E aqui o da página 247, né? Que era somente o quê? Associar as colunas adequadamente, né? Ou seja, a gente iria associar a zona climática tropical e a gente iria associar as características que valem, né? Por exemplo, a zona climática tropical, a gente sabe muito bem que é temperaturas elevadas e alto índice de pluviosidade, né? Alto índice de chuva. Zona climática temperada, a gente já sabe muito bem, são estações do ano bem definidas, ok? Um inverno bem frio, um verão bem quente e tudo mais, lembrando. Zona climática polar, as temperaturas mais baixas de temperatura e de umidade relativa do ar. Enfim, são as áreas mais extremas, né, na quesito de frio, né? São as zonas polares, ok, gente? Então, né, peguem aí esse exercício, façam a correção e agora a gente parte para o quê? Lembrando que a gente parte agora, a gente estava falando de clima, de tempo, né, e tudo mais, e a gente passa agora, né, para as grandes paisagens vegetais, né? A gente vai agora falar um pouco sobre as formações vegetais diante de todo o planeta. E lembrando que essas formações vegetais, elas obedecem, né, a uma ordem climática, a uma dinâmica climática. Por exemplo, não é aqui no sertão semiárido que a gente vai encontrar, por exemplo, tundra ou a taiga, né, ou florestas de coníferas, que são florestas características, né, de climas frios, né, de regiões frias, de regiões temperadas. Aqui no Nordeste, enfim, no sertão semiárido, a gente vai encontrar cada vez mais as bromélias, as cactáceas, as herbáceas e tudo mais, beleza, gente? Então, o mapa abaixo apresenta de forma geral a distribuição das principais formações vegetais do planeta, antes da apropriação progressiva da natureza, que gerou a devastação das matas primitivas e sua substituição por atividades agropecuaristas, além da construção de cidades. Então, aqui a gente tem as principais formações vegetais, né, nativas, né, a gente pode dizer assim, oriundas mesmo dessa terra, oriundas do lugar. Quando a gente fala, né, por exemplo, oriundas e nativas, é porque realmente nasceram naquele lugar, ok? Ou seja, quando a gente, por exemplo, tem o oposto disso, né, que a gente tem aí, por exemplo, uma transferência de planta exótica, né, de uma região para outra e começa a, enfim, a germinar, né, a gente pode dizer assim, beleza? Então aí tem praticamente a distribuição, né, de todas as formações vegetais do planeta. Então percebam que tem desde tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, mediterrânea, estepe, padárias,
deserto, savana, enfim, tem toda essa variação aí que a gente vai ver uma por uma a partir de agora. A tundra, né? A tundra são áreas de domínios, né? São formadas por espécies de baixo porte, ou seja, vocês podem ver que são mais de plantas rasteiras, né? Ou seja, vegetais de pequeno porte, estrutura simples e líquens associados de fungos, né? Com cianobactérias de estrutura simples e capazes de formar um tapete sobre o solo, retendo a umidade. Aquelas plantas bem rasteiras mesmo, né? Que a gente encontra cada vez mais o quê? Ali nas áreas de alta latitude, né? Ou seja, ali, por exemplo, nas áreas mais próximas aos polos do planeta. Ok? Então, são florestas e regiões cada vez mais geladas e cada vez mais frias. Assim também é característica da floresta boreal, ou, como a gente também conhece, floresta taiga, né? Que é uma formação típica do hemisfério norte, né? Próximo às latitudes de 50 e 60 graus, área de temperatura muito baixa, né, e com constante queda de neve, clima temperado continental. Por isso recebe o nome de boreal. E é composta por pinheiros ou coníferas, né? Ou seja, coníferas porque as árvores elas têm esse formato de cone, né? E suas folhas são acicofoliadas, né? Ou seja, são folhas em que elas, acicofoliadas quer dizer que elas são bem fininhas, ok, gente? Aquelas árvores naturais que muitos cortam para fazer árvores de Natal, né, no período natalino, tudo bem? Floresta temperada ou subtropical, né, é associada ao clima temperado oceânico, e temperada a gente já sabe muito bem que é o quê? Ela tem o quê? A característica principal dessas florestas temperadas, que vem de climas subtropicais e climas temperados, e a gente já sabe muito bem que climas temperados são climas com estações do ano bem definidas, ou seja, um inverno bem frio, um verão bem quente. Tanto é que elas têm essa característica de caducifólias, ok? Elas são plantas caducifoliadas. E o que são plantas caducifoliadas? São plantas que perdem as folhas, enfim, no período de estiagem, no período de seca, assim também como no inverno bem extremo, né? Ou seja, por exemplo, como a água já não está mais em estado líquido, né? Enfim, nos invernos bem rigorosos, as águas elas vão ficar cada vez mais o quê? Em formato de neve, né? Isso, então a água vai atingir um formato o quê? Sólido. Né? Então, por isso que as plantas começam também a perder folhas, né? Não pela falta de água, mas sim pela falta de água no estado líquido, né? A gente tem as estepes, né? As estepes trata-se de uma vegetação tipicamente rasteira, predominante em áreas frias e secas, numa faixa de transição entre regiões desertas e regiões florestais. Né? Aqui, como vocês podem estar vendo a imagem, né? Ou seja, são regiões em que está ali num período de transição entre regiões desérticas e regiões florestais. Sofrem os efeitos da continentalidade, apresentando verões quentes e invernos muito frios. Localiza-se na Mongólia, nos Estados Unidos, e na Sibéria, na Rússia. A gente tem as pradárias, né, que são formações vegetais herbáceas, né, compostas por gramíneas e rasteiras, né, situadas em ambientes muito semelhantes aos dos estepes, porém com mais umidade. Na América do Sul, onde a pluviosidade é maior, recebe o nome de pampas. Né? Aqui a gente tem o típico do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece pelo predomínio dos pampas, né, que é mais lá para o lado do Rio Grande do Sul, onde destaca muito a prática da agropecuária. Ok, galera? Então, né, a gente passou aqui praticamente por essas principais formações vegetais, né, desde pradárias até, né, florestas subtropicais, florestas tundras, floresta taiga, que são características como florestas frias, né, mas a gente também vai passar um pouco mais, né, diante dos nossos próximos encontros, para florestas mais hostis, que a gente pode dizer, né, como por exemplo a caatinga, beleza, gente? Que tem um déficit hídrico cada vez maior. Então, peguem aí o exercício, que fica sendo a página 254, tá bom, galera? Então, resolva as questões e os procedimentos vocês já sabem como enviar para mim, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!